Isabel Mendes, graduada em Administração de Empresas com especialização em Gestão Comercial, Curadoria e Posicionamento de Marcas, empresária, presidente da Federaminas Mulher, conselheira executiva do Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e Cultura, diretora plena da ACEMinas e do Conselho da Micro e Pequena Empresa da ACEMinas, membro da Organização Brasileira de Mulheres Empresariais, embaixadora do programa 10,000 Women. Eu ia falar 10.000 Women. 10,000 Women, da Fundação Dom Cabral, empresária e membro da Associação Brasileira de Embalagem. Passo a palavra para o senhor Henrique Brito. Comecemos o debate. Boa tarde. Agradeço a presença de todos vocês. De modo especial, agradeço a presença da Isabel, do Manuel e da Bianca. Né? Nós vamos falar aqui, é o nosso último talk, vamos falar sobre governança, vamos falar sobre o G, o ESG. Né? E lembrando quando se fala de governança corporativa. Né? Governança corporativa é um sistema formado por princípios, regras, estruturas e processo pelo qual as organizações são dirigidas e monitoradas, com vistas à geração de valor sustentável para a organização, para os seus sócios e para a sociedade em geral. Este sistema baliza a atuação dos agentes de governança e demais indivíduos de uma organização, na busca pelo equilíbrio entre os interesses de todas as partes, contribuindo positivamente para a sociedade e para o meio ambiente. Perceba que nessa definição, né, as pessoas estão no centro da definição de governança, porque são as pessoas que elaboram a governança da sua organização e são as pessoas que põem essa governança em funcionamento. Né? A gente também pode perceber, analisando os dois tópicos anteriores, né, que na realidade as pessoas estão no centro de tudo. Né? Pode ter tecnologia, não interessa o que houver, né? Parte das pessoas e são as pessoas que realmente fazem as coisas acontecerem. É por isso que nesse talks de governança, né, nós vamos dar um foco bastante importante nas pessoas. Vamos iniciar pedindo a palavra da Isabel Mendes, né? E na sequência, né, Isabel, nós vamos passar um vídeo sobre a Federaminas, né? Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, Henrique, Lucimeia, a Câmara da Itália. Na verdade, hoje eu vou para São Paulo, agora rapidinho, assim, saindo daqui eu já vou para São Paulo e depois eu vou para Brasília. E, na verdade, eu estou muito encantada com tudo que eu vi aqui. Eu não esperava tanta riqueza em momentos tão pequenos, assim, porque foram talks bem rápidos, mas de grande riqueza. Então, eu sou muito feliz de ter vindo correndo, mas valeu muito a pena. Então, muito obrigada por estar aqui. A Federaminas Mulher, antes de falar sobre ela, eu vou falar rapidamente sobre a minha vida profissional, porque eu trabalho com a indústria de embalagens há 39 anos. E nos outros talks a gente entende o porquê que até hoje eu estou com a empresa e estou no melhor momento da minha empresa, graças a Deus por isso. E na pandemia minha empresa cresceu 42%, isso eu falo com muita alegria, porque eu sei a dor que a pandemia trouxe para o mundo e trouxe para mim também. Mas a vida inteira as pessoas sempre falavam que eu era muito mãe dos meus colaboradores. E que eu sempre fui muito humana e que eu era errada nisso. E hoje eu tenho certeza de que é isso que fez eu chegar onde eu cheguei. Porque durante a pandemia, os meus funcionários, o meu sócio ficou 35 dias em coma. Eu tinha quase certeza que eu iria perdê-lo. Meu sócio não é meu marido. Eu tenho um sócio há 42 anos e um marido há 42 anos. Então, eu tenho um marido afetivo e um marido comercial. E eu falo isso porque é verdade e eu passei por todos os tipos de preconceito que vocês possam imaginar. Então, quando eu comecei há quase 40 anos, eu era uma mulher branca, que não tinha muito dinheiro, praticamente assim, uma classe média baixa,
sócia de um homem negro que não era meu marido e que também não tinha muito dinheiro. Então, todo tipo de preconceito eu passei com ele, isso nos fortaleceu e também me deixou essa carga de entender que hoje, como antes, mas antes era velado, as empresas precisam ser humanas e pensarmos em todos, no coletivo, né? A vida saudável é uma vida que haja coletividade e a coletividade é uma partilha. Não existe outra receita. Então, quando eu recebi o convite para ser presidente da Federaminas Mulher, eu já vinha como vice-presidente da Ieda Fernal, que eu tenho muito carinho, foi presidente durante 2 mandatos, e eu não tinha nenhuma pretensão de vir a ser presidente. Eu sempre coloquei na minha cabeça que eu tenho que dar o meu melhor onde quer que eu esteja. Você não precisa ter uma caneta, ter uma cadeira especial para você dar o seu melhor. E nesse período, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando veio esse convite, eu falei, gente, eu não posso assumir no momento que a minha empresa está ampliando a exportação. Hoje eu exporto para 8 países e era um momento que eu não poderia abdicar dos momentos para a minha empresa. Mas são esses momentos, como aqui agora, como os momentos que o associativismo nos promove, a gente entender que o mundo é um só, que nós somos um só, e que se for ruim para o outro, vai ser para mim também. Então, baseado nisso, eu assumi a presidência e vejo hoje que, como meu coração mandou entregar esse bottom, esse pin para você, Carol, porque o pin, ele não é nada mais, nada menos que um broche. Só que dentro desse broche, ele é carregado de muito significado. O significado de que eu não sou uma feminista, as pessoas sabem disso. Eu não sou, acho assim, respeito, né, as pessoas que são realmente militantes do que for, mas eu não concordo com militância nenhuma, porque eu acho que a militância, ela só tem uma razão, e no mundo não existe uma razão. Então, eu falo isso. Quando as pessoas pensam assim, gente, uma mulher que está num local de liderança, uma mulher que tem uma empresa, obviamente ela não tem marido, não pode ter um marido. Eu casaria com meu marido, 42 anos que eu tenho de casado, eu casaria com ele todos os dias da minha vida. Isso é fato. Na verdade, ele fala isso para mim também, né? Porque ele entendeu o meu espaço, ele entendeu o meu local, ele entendeu os meus propósitos e eu falo assim, se achar que eu vou ter uma gestão ou vou implantar mulher rasgando sutiã, bandeira feminista, não vou. O que eu sempre prego, a vida inteira eu preguei, não é gênero, é talento. É trabalhar junto e junto todo mundo vai crescer. Então, aí no caso da Federaminas Mulher, era essa situação que a gente vem, o Brasil tem uma dívida histórica muito grande conosco. Então, a gente carrega essa situação e muitas vezes as pessoas culpam os homens. E existe um machismo feminino velado muitas vezes maior que a dos homens. Então, assim que eu assumi, eu fiz uma campanha Fala Presidente, onde eu pedi a cada presidente de Câmara, de associação comercial, que desse um depoimento, para que eu e eles entendêssemos que ali não haveria competição. Eu penso que a gente chega no local de destaque, a gente tem que ampliar esse local e fazer caber mais gente. Essa é uma fala bastante importante que nós vamos voltar a discutir um pouco mais, né? Nós temos um vídeo da federação Ele foi feito, gente, agora no nosso congresso em Araxá, onde nós premiamos, a gente sempre tem a 5ª edição do prêmio Mulher Além das Gerais. Nós premiamos mulheres, a gente pede que cada associação no seu município eleja uma mulher que de fato fez a diferença no município. E eu pedi para passar, né, para vocês entenderem um pouquinho do nosso trabalho. Fiquei tão honrada de ser indicada para esse prêmio, então imagina, chegar arrasando.
inovadora, se preocupa com a família, mas tem um comprometimento social, de forma que estar aqui hoje, para mim, é uma enorme responsabilidade, mas também um motivo de muito orgulho. Um momento de gratidão, de fortalecimento dessa garra e dessa vontade que nós temos de valorizar a mulher. Não é todo dia que a gente vê pessoas, assim como eu, preta, cacheada, em algum lugar de estar. Então, eu fico realmente muito honrada de poder estar aqui representando todas essas mulheres, mostrando sim que a gente tem voz, que a gente, se a gente quiser, se a gente se der a oportunidade, a gente consegue crescer e ir além do que a gente nem imagina. Reconhecimento e inspiração para continuarem com o propósito, com a ética, com o trabalho delas em todos os setores que elas atuam. Então eu entendo que quando a gente é reconhecido, a gente ganha cada vez mais força, não só para continuar, como para fazer mais e mais. É isso aí que move, né? Então eu convido a cada um de vocês para visitarem as páginas, né? Nossa Federaminas Mulher. Todos estão convidados, todas as mulheres e todos os homens. Eu não viveria sem o apoio de um homem, como a gente também não pode deixar de ter uma mulher ao nosso lado e criar para aquelas que ainda não se descobriram a autoestima de se descobrir. Esse é o nosso maior objetivo. Muito obrigada. Nós vamos voltar a falar mais sobre a Federação Minas Mulher, né? Passando a palavra ao Manuel. O Manuel é um dos coautores, né, do livro ESG, Estratégias de Sucesso, né? Eu gostaria, Manuel, que tu brevemente explicasse o que tu escrevesse, né, no teu livro, né, nesse capítulo. Ok. Boa tarde. Eu sou zootecnista de formação e extensionista rural. E, de certa forma, quando eu vim para esse evento, eu estava meio deslocado de estar na FIENG falando de agricultura familiar, ser sincero com vocês. Depois da fala da senhora, eu estou em casa. Pois é. Eu vim falar de governança, eu podia falar das três coisas, os três elos da agricultura familiar, porque eles andam juntos. Mas a governança é que move o restante das coisas. A governança gera o recurso financeiro. E não adianta falar em meio ambiente, falar em social, sem ter o dinheiro para poder fazer a cerca de cercar nascente, para poder reduzir, não desmatar, esse tipo de coisa. E a governança existe. E eu queria trazer uma outra fala que eu estava vendo ontem, que as pessoas costumam tratar o agricultor familiar como se fosse um coitadinho, que ele é um pobre e que é aquele cara ali que vai viver naquele mundinho ali de um porquinho, uma galinha, e a coisa não é bem assim. Não é mesmo. O agricultor familiar é um cara resiliente, batalhador, esforçado, que põe alimentos na minha mesa, na mesa de vocês, sem adotar esse cara. E a gente, de certa forma, até se emociona, se emocionar, vocês me desculpem. Mas tem um ali, ó. Tem outro ali, ó. Eu agradeço vocês por estarem presentes, deslocaram 200 quilômetros para estar aqui para ver a gente falar de agricultura familiar. E mais cedo o presidente da Emater também esteve aqui, prestigiando o evento. E eu, assim, algumas pessoas viram ele entrar e sair, mas eu vi ele entrar e sair. E eu fiquei muito satisfeito de ver o presidente da Emater de Minas Gerais no evento daqui da gente. Então a gente vai tratar de governança. A governança existe. Ela existe na agricultura familiar. De uma forma menor algumas vezes, mas muito, muito competente. E em grande parte das vezes. Tem as formigas do café, por exemplo. Estou citando o nome. Depois vocês procuram aí, formigas do café. Top, top. Tudo que eles fazem é muito bacana. Então são governanças muito fortes. Mas a gente tem que contextualizar uma outra coisa. O agricultor familiar, ao termo agricultura familiar. Se a agricultura mexe com a terra, se a familiar é a pessoa que faz. É a mão da pessoa que faz. E muitas vezes, essa pessoa tem que estar na roça e não pode ir para a escola. Ela foi alijada do processo de conhecimento formal de matemática, de química, de português. Ela tinha que estar lá na roça. E ninguém viu isso acontecer. Aí quando chega na fase adulta, o cara não sabe ler direito, não sabe fazer uma conta matemática, aí eu chego lá para tentar orientar com tecnologias de ponta da Embrapa. Como fazer isso? Como fazer isso? O cara não sabe, não tem entendimento como é que eu vou passar por uma regra de 3. Então tem muita coisa que são desafios enormes que a gente tem que romper.
Mas eu queria trazer nesse primeiro momento que a agricultura familiar existe e ela é forte. São 70% dos alimentos que vão para a mesa da nossa casa, sem agrotóxicos na maioria das vezes, porque são pequenas produções. Então a gente tem que lutar por isso. E tem outras questões que estão acontecendo, mas vamos conversar mais para frente. Eu queria só dizer do meu orgulho, enquanto profissional, de estar aqui representando a agricultura familiar do estado de Minas Gerais e do Brasil, e ter aqui um agricultor e uma agricultora me prestigiando. Muito obrigado. Excelente, Manuel. O Manuel é funcionário da Emater, ele é um consultor voluntário e não remunerado da rede ESG Brasil. E tem trazido para a gente muito conhecimento, né? Então, obrigado, Manuel. Passando para a Bianca, também a Bianca é coautora do livro ESG, Estratégias de Sucesso. Você fala sobre greenwashing e isso. Gostaria que você explicasse para o pessoal basicamente o que você aborda no seu capítulo. Olá, boa tarde a todos. Quando eu resolvi escrever o capítulo, e a gente, na verdade, no ISG, ele atende a várias profissões, então nós somos multidisciplinares e cada um, a gente, quando eu comecei o curso, né, eu imaginei que por que eu estaria ali tentando, às vezes, definir e determinar situações no meio ambiente, de ambiental, de social e de governança. E aí a gente, com os professores, sempre falam, você nunca é de todo cru. Então, quando a gente teve a ideia de criar a rede, muitas das vezes eu me perguntava, eu como advogada, o que eu poderia, na verdade, ajudar o meio ambiente, como eu poderia, na verdade, modificar o mundo, que é um tema ISG, que era uma coisa que, particularmente na minha vida, me fazia, assim, eu queria mesmo estar ajudando, estar modificando, mas ao mesmo tempo eu não conseguia entender como eu conseguiria incluir isso na minha trajetória. E a verdade é que todo mundo ela tem um pouco do seu conteúdo, ela tem a sua história. E essa história ela pode ser vivida dentro do ISG. Então, quando eu escolhi o tema do meu livro, eu quis falar exatamente sobre a questão do greenwashing, que é essa prática em que as empresas, na verdade, elas se maqueiam com bandeiras verdes, elas tentam enganar de uma forma, ludibriar os consumidores, só com o propósito de conquistar aquela venda, de vender o seu produto, né? E na verdade, isso era uma atividade muito ilegal, não só para o consumidor, porque isso ele afeta o consumidor em si, que ele, na verdade, ele está achando que ele está comprando, está gerando a expectativa de comprar uma coisa que atenderia a ele, né? E, ao mesmo tempo, também diminui, ele fragiliza Perdão, gente, mas o próprio movimento do ISG, porque as empresas que, de fato, praticam ISG, elas acabam sendo descredibilizadas, né? Com essas outras empresas que, na verdade, praticam greenwashing. Então, eu fiz um estudo sobre a questão do greenwashing no Poder Judiciário e eu vi que, na verdade, a gente não tem uma lei específica para combater o greenwashing, né? É muito desafiador para o Poder Judiciário, na verdade, hoje em dia, você conseguir enquadrar uma empresa que ela, com aquela prática daquela propaganda enganosa, porque como você não tem normas específicas, você vai ter que utilizar as normas que a gente tem. Então, a gente, na verdade, consegue, às vezes, se você jogar mesmo, fazer essa pesquisa jurisprudencial, você não vai achar nunca nenhuma decisão com o termo greenwashing, mas você vai achar com a propaganda enganosa. E aí você consegue também chegar a penalizar, a cortar esse tipo de ação, mas com as leis que nós temos, que é a Lei de Proteção de Consumidor, que são as regulamentações, na verdade, da publicidade, o próprio CONAR, que é um órgão, um regulamentador de publicidade, que tem atuado extremamente fortemente contra esse tipo de propagandas enganosas e até infrações mesmo contra leis ambientais. Mas, e aí,
no final de tudo, o que mais eu cheguei à conclusão é que a gente tem muito ainda, na verdade, para poder conquistar, correr atrás. O caminho não é fácil, mas ao mesmo tempo também ninguém vai sair ileso. A verdade é essa. Obrigado, Bianca. Eu quero aproveitar então, já seguindo num tema muito próximo a esse, né? Que está relacionado com uma área que você também é especialista, que é a parte de compliance, né? Saiu recentemente a 6ª edição do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, e nesse código diz claramente o seguinte, né? As empresas precisam proporcionar um ambiente de confiança e segurança psicológica para que as pessoas possam expressar pensamentos dissonantes, reportar erros, discutir os dilemas éticos em todos os níveis hierárquicos da organização, né? A gente sabe que em muitas situações isso não ocorre, né? Em algumas empresas existe a cultura do medo, e a gente sabe que essa cultura é um passo, né, para ferir fortemente alguns pilares importantes da governança corporativa, principalmente o pilar de integridade, o pilar de transparência e de responsabilização, né? Que, dependendo o grau disso, pode chegar a consequências mais críticas e afetar fortemente a questão da compliance. Como que você vê essa questão do ambiente interno de uma empresa, a questão de poder de discutir ou questionar algumas coisas relativamente à questão dos riscos, né, para a compliance? Bom, eu acho assim, de início eu vou contextualizar, porque só a gente jogar o compliance não é suficiente, mas eu vou contextualizar a questão do ambiente saudável e dos colaboradores. Quando todo mundo, eu acho que nós todos trabalhamos e cada um atua numa empresa, ou pode ser familiar, enfim, ou grande, empresas nacionais, internacionais, e aí vocês sabem que quando a gente tem um ambiente saudável, o colaborador ele se sente motivado até a ir trabalhar, a produzir mais. E quando, na verdade, a gente está desconfortável, quando a gente tem aquele ambiente inseguro, de desconfiança, é até acho que um sacrifício a gente sair da cama para ir para a empresa, né? E aí, todos esses sentimentos dos colaboradores, eles vão impactar diretamente, na verdade, no negócio da empresa, né? Então, quando o colaborador está muito motivado, ele está engajado, obviamente ele vai produzir infinitamente mais. Ele vai querer crescer, ele vai querer ver a empresa crescer, ele vai querer inovar. E quando, na verdade, é ao contrário, quando ele está inseguro, quando ele está desmotivado, a produção ela cai, né? A produção cai. A probabilidade daquele colaborador querer sair, trocar de emprego, é muito grande. Então, a questão do ambiente saudável, ela é, na verdade, uma grande tática para a empresa, né? A empresa que não se preocupa com a saúde do ambiente dos colaboradores deles, que não se preocupa com o próprio colaborador, ela, na verdade, ela está jogando contra ela mesma, né? E aí é que entra a questão do compliance, né? Porque quando você, no pior dos cenários, quando aquele ambiente está muito contaminado, e aí quando uma pessoa está desmotivada, a probabilidade dela desmotivar e contaminar o do lado, e o do lado, e o do lado, e de repente é o setor inteiro, é muito grande. E, além disso, quando você não está bem consigo mesmo, quando você não está satisfeito com o seu emprego, para você, na verdade, desvirtuar e aí acabar caindo e tomando atitudes que ferem, na verdade, a ética, ela é muito grande, né? Às vezes até não para uma vantagem econômica, mas às vezes a pessoa ela quer simplesmente se vingar da empresa, por ela não estar satisfeita. Então, eu acho que a prevenção disso é muita governança, é a questão do compliance. O compliance ele pode ajudar sim a empresa a tratar, dar soluções
exatamente com a questão da falta de integridade, com a falta de transparência e a responsabilização. A partir do momento que a empresa, com a implementação de um programa de compliance, ela, na verdade, ela estabelece políticas e procedimentos e deixa aquilo tudo muito claro, porque é preciso, sim, não é simplesmente você redigir uma norma e deixar ela ali. Não, você precisa, na verdade, demonstrar aos colaboradores, dar ciência a eles, para eles entenderem o que a empresa espera deles e, na verdade, também o que eles precisam entender, o que poderia ocorrer com eles caso eles venham a fazer alguma violação dessas normas. Outra situação também que o compliance também ajuda bastante é com relação à questão de você flexibilizar o ambiente de maneira que a liderança ela permita que o colaborador ele se sinta à vontade para vir falar tanto as suas preocupações quanto, de repente, alguma recomendação, alguma dúvida, alguma coisa. Isso evita muito que esses problemas que provavelmente surjam sejam tão pequenos, mas que se tornem extremamente grandes, né, e até graves. Eu acho que, às vezes, a gente pensa que a implementação de um programa de compliance, a pessoa está fazendo isso, na verdade, para poder, como se fosse dedurar a pessoa, como se ela estivesse, na verdade, espionando, mas não é. Na verdade, é um grande jogo um tabuleiro de jogos limpos, né? Você precisa saber as regras. Você tem que botar as regras do jogo na mesa e mostrar para o colaborador o que você espera dele e o que ele tem que esperar de você. É isso. Não, ótimo. Eu vejo, né, digamos, nessa tua palavra aí, né, nessa tua fala, a questão muito assim de então, criar um ambiente, né, para que a pessoa possa reportar, né, e possa tirar dúvidas, né? Então, à medida que a organização tem um ambiente de geração de medo, né, de não deixar falar, não deixar perguntar, o que pode ocorrer, e a gente às vezes já enxerga isso, né? Digamos, chega numa empresa, tem um problema, parece que todo mundo está vendo, mas ninguém fala, né? Porque tem medo de levar esse assunto para a chefia, porque de alguma forma tem medo da represália, né? Então esse problema às vezes ele vai aumentando, as pessoas ficam falando entre si, mas não levam para quem teria as condições de efetivamente ou alterar o que tem que ser alterado, ou dar uma orientação, né? Lógico que aqui a gente não está, digamos, estimulando a discordância pela discordância, não, é a discordância ou o questionamento no intuito de ajudar a empresa a identificar possíveis falhas, né? Obviamente que lá no final a empresa tem uma postura, tem uma linha de conduta a ser seguida, ela tem um propósito, ela tem um posicionamento, e no final as pessoas têm que se alinhar a esse propósito da empresa, né? Se em algum momento a pessoa achar que o propósito da empresa ou a conduta da empresa ou dos seus líderes não está adequado, né, aquilo que tu quer seguir, ok, pode sair da empresa e procurar outros caminhos, né? Mas precisa ter este ambiente justamente até para proteger a própria empresa. Essa tua fala também me lembrou e associou com o que a Isabel falou, né? Essa tua postura, né, positiva com relação aos colaboradores, né? E que tu coloca muito como parte disto é o sucesso da tua empresa. Eu gostaria que tu comentasse um pouco mais. Então, eu estou aqui coçando para falar. Você me representa muito. Tudo que você falou, eu posso, assim, materializar na minha empresa. Vou falar por ela porque eu amo a minha empresa como se fosse minha filha. Mas veja bem, na minha empresa não existe praticamente absenteísmo. Não existe. Turnover baixíssimo. E veja bem, qualquer funcionário meu que precisar faltar, ele não me apresenta atestado nenhum.
Eu coloco o meu voto de confiança, porque se quebrar é uma vez só. Eu tenho 4 gerações trabalhando comigo. Vó, filho, neto e bisneto. Então, isso para mim já me responde a confiança que eu deposito neles. Tem mais ou menos 20 a 25 anos que eu tenho uma prática. Eu tive um sonho e coloquei esse sonho em prática. No primeiro dia útil de todos os anos, todos os meus funcionários ficam fora dos galpões e durante 10 minutos eles olham para o galpão, para que eles entendam que aquelas estruturas que tem lá não fazem sentido sem pessoas lá dentro. E tem choro, sabe? Tem muito. E eu digo que eu trabalho com chão de fábrica. Eu trabalho com pessoas muito humildes. E são as pessoas mais humildes, as que eu mais confio. E lá é muito horizontal. Porque isso funciona. Quando eu falei sobre a pandemia, no momento mais difícil, eu não precisei implorar, não precisei pedir, não precisei ameaçar, porque ameaça também não faz parte do meu dicionário. Eu lembro que meu filho, ele já é advogado e na época ele estava em home office, ele falou, eu vou para o chão de fábrica no seu lugar. Falou para mim e os filhos do Paulo também. E foi a minha prova para eles que o meu filho, que é meu bem maior, estava com eles lá. E não houve nenhuma falta no pior momento da pandemia. Eu tenho um café que eu faço uma vez por mês. As meninas sabem que eu posto isso com muito carinho, onde eu vou fazer esse café para eles. É a minha maneira de servir quem me serve. E na pandemia, eles começaram a colocar nos grupos, não vai ter o café, porque muitos estavam em home office, uns em casa. E eu e meus filhos fizemos o café em sacolinhas e mandei entregar na casa de cada um deles. Era o mínimo que eu podia fazer. Então, isso é uma troca. Eu não estaria aqui se eles não estivessem lá trabalhando para a Belpa, para a empresa que é deles também. Então, tudo que você falou é verdade, inclusive em relação aos falsos empresários que acreditam e que vendem. Isso eu passei por isso, 2 momentos da minha vida. Primeiro, quando teve a lei do plástico, onde os meus concorrentes, que são colegas de trabalho, me ameaçaram porque realmente eu excluí o plástico comum na época e mantenho até hoje. Fui atrás de conseguir o selo internacional eco-friendly e atuo com ele. E as pessoas que são concorrentes normais batem aquele carimbo e não têm o selo e não trabalham com embalagens biodegradáveis como eu. Eu vou denunciar? Não adianta. Eles estão fazendo por eles. Por isso que um fecha, outro fecha, outro fecha, que a longevidade, você não sustenta um personagem por muito tempo. Eu falo isso porque eu acho que um dos pilares que me fizeram chegar à presidência da Federal Minas Mulher é que eu sempre falei, eu não sou um personagem, eu não vou ser vendida se não trouxer representatividade e inclusão para as mulheres que confiam em mim, no meu trabalho, em pessoas como Heloísa, que é uma vereadora atuante, que não precisa de ser vereadora para viver. Eu não preciso da Federal Minas para viver, mas eu vivo por ela. Entende? Por quê? Porque eu acredito naquilo. E eu não vou sustentar um personagem por muito tempo. Então eu posso falar o que eu quiser aqui, vocês vão lá na rede social e falar uma bela de uma falsa, porque não sustenta o personagem. Então eu acho que o fato de eu estar aqui, antes mulheres me inspiraram e hoje elas me inspiram. Você me inspira. Quantos locais que eu vou, acabei de chegar do Vale do Jequitinhonha, onde a agricultura e o artesanato é riquíssimo, riquíssimo. E as pessoas precisam se empoderar. Eu não gosto muito dessa palavra, mas as pessoas precisam assumir as qualidades que ela tem. Isso não é ser soberbo, mas a gente precisa não ter falsa modéstia. A gente precisa. Se a gente não se valorizar, como que a gente vai querer que o outro nos valorize? Entende? E isso na empresa acontece. E é o que eu quero que as pessoas acreditem. Que a gente vai trazer um associativismo novo. Que o associativismo antigo, a pessoa saía da cadeira e queria levar a cadeira com ela.
Não pode. Nós precisamos oxigenar esse sistema, nós precisamos de pessoas que queiram, de fato, construir um associativismo novo, próspero, porque teve uma pessoa aqui que estava falando, eu acho que foi o da Fieng, quem estava sentado aqui? Elô? Antes da Gerdau. Iveco, inclusive, é meu cliente. A Fiat é meu cliente desde que eu abri. A Iveco é meu cliente desde que eu abri. A Gerdau, Anglo Gold, eu faço embalagem para eles. Veja bem, nós temos que entender que nós estamos num local muito privilegiado, mas que não é um local nosso. É um local que a gente está nele. Não é nosso. E o associativismo tem que parar de vender uma imagem de pobreza, de falta de prosperidade. O associativismo, ele é muito forte. E se o dia que a gente entender a força que o associativismo tem de enfrentar a política errada, entende? E eu falei, eu só entro para Federar Minas Mulher como presidente se nós formos ter inclusão e representatividade. Ficar fazendo, colocando buquezinho de flor, tirando flor, entregando flor. Eu até adoro flor, entende? Mas eu não sou uma flor. Eu sou muito mais que uma flor e todas as meninas também. Quando eu falo meninas é porque todas são minhas meninas, entende? Mas é isso que eu quero para Federar Minas Mulher. Inclusão, pertencimento. Que na hora, como eu fui agora recentemente para o Senado, convidada para falar sobre reforma tributária. Eu posso falar? Posso, porque eu sou empresária há 40 anos e eu sou mulher. Poderia ser um homem. Qual é a diferença? Então, o que eu busco para Federar Minas Mulher é representatividade e inclusão. E, para o associativismo, prosperidade. Porque não adianta a gente ficar passando pratinho para pedir toda hora um pouquinho. A força que a gente tem, nós somos o empresariado do Brasil. Tanto que eu estou no Conselho Nacional e eu falo isso com todas as letras. Não tem um estado que eu não conheça, não tem um estado que não me conhece, porque a gente faz reuniões nacionais todo mês. Estou indo, inclusive, agora, semana que vem para lá. Veja bem, gente, nós que somos... Isso aqui, olha, vocês não vão me ver na política, respeito a Elô, porque ela me representa. Eu já fui convidada, mas não é o meu viés. O meu viés é justiça mesmo e prosperidade. As pessoas acham que eu sou muito alegre mesmo. Minha mãe sempre falou, a gente pode passar problema de duas formas, de bom humor ou com mau humor. Eu optei em passar com bom humor e otimismo. Então, todas as vezes, eu passei por 4 grandes crises, o Brasil passou, embalagem cai na hora, né? 4 grandes crises foram os momentos que a minha empresa mais cresceu. Por quê? Não adianta me desafiar, entende? É isso que eu falo com vocês. Tudo que você falou funciona. São os falsos protetores de natureza, como eu mexo com embalagem, né? Eu só compro papel da Votorantim e da Suzano. Eu não compro carga sinistrada. E eu ponho isso, eu provo. Só que eu não vou denunciar quem faz, porque ele mesmo se denuncia. Porque não existe uma situação de uma embalagem custar R$5 e uma pessoa chegar com 50 centavos. Qual que é o seu ramo de agro? O carro-chefe meu hoje é iogurte. Pois é, aí eu te pergunto, tem como você vender um iogurte por 50 centavos? Não tem como. Se estão fazendo isso, é porque tem alguma coisa Batizando errada ele. na carteira produtiva. Batizando isso ele. acontece. Então é o que eu falo com vocês, que eu levo para a minha vida pessoal, para os meus filhos, para o meu marido e para Federar Minas Mulher, é o seguinte: não sustenta um personagem por muito tempo. A uma hora a máscara cai. Então, se a pessoa quiser fazer isso, que fazem mesmo, por isso que eu acho que tudo que você falou, eu vivo na vida real, a pessoa está fadada a não ter sustentabilidade, principalmente agora, com movimentos como esse, que as pessoas de qualquer classe social, que antigamente só uma nata tinha acesso a isso. Hoje em dia não. As pessoas no campo, as pessoas mais simples, elas estão buscando conhecimento, que elas cansaram de serem usadas, entende? Então, assim, eu estou muito à vontade aqui de saber que é um bom caminho. E, assim, se o mundo tiver um mau caminho, eu luto pelo bom caminho. É nele que eu acredito.
Isabel, com essa sua fala aqui, para ser bem sincero, eu teria provavelmente umas 10 perguntas para te fazer. Mas o nosso tempo ele é limitado, ele não sei praticamente mais 10 minutos. Eu quero aproveitar, você falou bastante da questão da mulher, né? E quando a gente pega o manual das melhores práticas de governança, né? Se fala muito da importância da diversidade, né? Então tem vários tipos, né, digamos, de diversidade, né? Mas uma das mais importantes, né, é a questão da representatividade de mulheres, né, em instâncias de governança, né? E daí eu quero aproveitar, porque a gente está com o tempo quase encerrando, puxar esse assunto com o Manuel. Tá? O Manuel é um especialista da área de agricultura familiar. A agricultura familiar ela é muito importante para o Brasil e de modo muito especial para Minas Gerais, onde há mais de 440 mil empresas, né? Familiares, né? Eu queria saber como tem funcionado na agricultura familiar a presença e a participação da mulher, né? Ok. Eu vou juntar dois temas rápidos, porque realmente o tempo está acabando. Eu costumo dizer uma frase, já tem alguns anos, que as mulheres vão dominar o mundo. E já estão dominando. Com o jeitinho delas, estão entrando tudo quanto é canto. E a gente tem visto isso na roça também. Quando eu quero um negócio mais incisivo com o Zé Aparecido, eu não vou nele, não. Eu vou na Marli. Converso com a Marli, derrubo a Marli, depois eu vou no Zé. E assim funciona num monte de lugar. Não vou mentir para vocês, não. É assim que é. Porque é muito mais fácil negociar com ela e negociar com ele do que eu ir direto nele. E às vezes é um trator. E eu não vou parar na frente do D7. Não para. A de lá não fala no ouvido dele, mas ele às vezes não escuta. Como muitos não escutam. Mas a gente tem uma relação muito boa. Nós estamos 7 anos juntos. E eu queria colocar um pouco da diferença entre extensão rural e assistência técnica, de uma forma meio assim, bem... Assistência técnica, você pega um livro, pega inteligência artificial lá e faz. Extensão rural, você tem que ir para a cozinha, sentar no chão, comer com a mão, chorar com ele, rir com ele. Né, Zé? Zé não chorou ali agora? Chorou. Por quê? Porque ele lembrou de um caso que a gente viveu junto, de 2 horas da manhã, tá buscando verdura na casa da mulher, para a gente vender, para alavancar a mulher. Eram 3 na casa. 2 mulheres, a mãe, a filha e o filho deficiente não. Um certo problema, não sei se é problema também não. Mas... porque o menino trabalha também, o menino é gente boa. Aí, a mulher ganhava R$250 por mês. 250. E eu vejo as pessoas falar de Bolsa Família, que não sei o que. Eu falo, gente, tem gente que precisa. Eu conheço gente que precisa de Bolsa Família. Se aquele pega o Bolsa Família e vai tomar cachaça, é outra coisa. Mas essa mulher precisava. Aí eu cheguei com um programa do Brasil Sem Miséria, o programa do governo, de fornecer R$2.400. Não é muito dinheiro, R$2.400. Esse R$2.400 mudou a vida dela. Aí a gente fez uma hortinha, ela começou a vender, analfabeta, muito pouco esclarecida, mas tem uma filha que tinha acabado de concluir o 2º grau. E aí eu fui instruir a filha. E ela produziu. E aí o Zé buscava e vendia. E ela cresceu, pô, tá vendendo, eu vou produzir mais. Mas não tinha governança nenhuma. Era para produzir 10 pés de cubo, ela produziu 100. E perdeu 90. E ela me xingou muito. Porque eu cheguei na casa dela depois do Natal e perguntei para a filha, sua mãe me xingou. Eu falei com ela para não te xingar. Mas ela estava te xingando todo dia. Eu sabia por quê. A gente fez o processo hoje. Glória a Deus. Fala aí, Zé. Quanto que a mulher tirou no ano? Nesse ano? Até agora, 26.330. R$26 mil. É isso que move a gente. Não é governo, não é dinheiro. Dinheiro tem para todo lado. Faltam projetos bons. E a gente precisa juntar com esse povo de agricultura familiar. E as mulheres estão lá. Aqui, me desculpem os homens, vou ser sincero com vocês. As mulheres estão mais que os homens. Estão na roça, estão pegando no chão, os homens estão lá na sombra, não sei o que, e a mulher está lá. E outra, sai da roça e vai para casa. Vai passar roupa, vai lavar, vai fazer comida, vai fazer um monte de coisa. E tem algum que fala que a mulher fica em casa à toa. Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. E outra questão que eu queria colocar rápido, que o tempo está acabando, é a questão da sucessão. A sucessão tem que passar pela educação. Está havendo um êxodo rural. O pai não consegue manter sua família direito porque não consegue oferir renda. E reclama daquilo o dia inteiro. O filho está escutando. O filho vai querer ficar na roça? Não vai.
vai querer ir para a cidade, para ter subemprego na cidade, mas não quer ficar na roça. Então tem que começar de onde? Da educação. Mas angu de um dia não engorda cachorro. Tem que ser uma educação continuada. E tem que ser na escola, onde o menino está 5 dias por semana, 40 horas, aprendendo sobre a Amazônia. Bacana! Eu quero saber do córrego que está no fundo da casa dele. Isso eu quero saber da realidade dele. Aprende matemática, não sabe onde vai fazer com a matemática. Todos vocês aqui já fizeram aquele negocinho de botar sementinha no algodão para ver germinação, né? Para que serve aquilo? Aquilo pode dar um prejuízo absurdo na lavoura. Quando o cara plantar uma semente que não nasce, e ele não fez o teste de germinação para ver qual que é o percentual de nascimento daquela semente. Aí o cara planta lá 100 hectares, aí não nasce nada. Ele perde tempo e dinheiro porque não fez botou uma sementinha no algodão. E todo mundo ensina isso, mas não ensina por quê. Não ensina a regra de 3, mas não ensina por quê. Ensina a área, mas não ensina o menino a medir a área do canteiro. Então tem ensina a pesar, mas não ensina o menino a pesar o adubo. Então a gente esse programa de educação agroambiental, social também, é para ensinar o menino a levar para o pai o conhecimento que o pai não tem condição de absorver. O pai não tem base acadêmica. Ele estava na roça em vez de estar na escola. Então eu quero o menino, o menino do futuro. Não, é o menino agora. Nós estamos ensinando os meninos a fazer topografia na escola, com GPS, no celular, tirando os meninos de usar para fazer TikTok, Facebook, e usar para fazer Excel, Doc, outras coisas que estão no celular. E tem muita coisa acontecendo. Agora, essa educação tem que mudar. Se não mudar, a gente não adianta a Emater, o Sebrae, Senar, mexer com roça, porque o cidadão não consegue absorver. Então tem que ter uma escala nisso aí. Ou muda a educação, ou daqui uns anos nós não vamos ter agricultura familiar. Aí nós vamos ter tudo que vocês imaginarem de porcaria no nosso sangue, que é o que está acontecendo. E a agricultura familiar também está tendendo para isso pela imposição do mercado. Mas a gente consegue frear. A gente consegue frear, que são áreas pequenas, então a gente pode dar uma estrutura de conseguir, se não cultivar de forma orgânica, pelo menos cultivar de forma natural. Então, existe isso, existe essa possibilidade. Muita gente questiona isso, mas não, é fato. E outra coisa, esse pessoal que você falou, esse pessoal simples, me recebem, vocês têm que ver como a gente é recebido, o carinho que a gente é recebido. Não é a recepção do doutor, não, porque lá eu já não sou mais doutor. Eu sou um deles. Sento eu como que tiver na mesa. Se não tiver garfo, eu pego com a mão. Estou aqui de terno. É assim que funciona. Eu não uso terno. Agora vou começar a usar. Eu vou querer frequentar esse ambiente aqui para falar de agricultura familiar. Obrigadão, Ana, temos ainda tempo para mais uma pergunta ou como é que está? O nosso tempo está bem estourado, já são 18 horas. Se a gente conseguir ser bem breve. Uma perguntinha muito rápida que eu queria fazer para a Isabel, porque essa semana, quando a gente conversou, a Isabel compartilhou um material e tem uma frase que eu achei incrível. Até anotei aqui a frase que diz assim: não dispute o espaço, amplie o espaço. E ao chegar lá, faça caber mais gente. Né? Como é que vocês têm trabalhado essa cultura, né? Para sair da cultura da competição e para a cultura do compartilhamento, do associativismo, da integração? Eu sei que é uma pergunta que é difícil responder num tempo muito curto, mas eu acho muito importante comentar como é que vocês estão desenvolvendo isso. Então, logo que eu assumi a gestão, eu trouxe essa frase exatamente para que ela fosse o nosso escopo de trabalho, e não existe outra maneira a não ser sensibilizar, ou seja, ir no local, mostrar exemplos, trazer novas. Eu pego uma câmara de um local, peço para ela sensibilizar outras ao redor, ir dar nosso depoimento, trazê-las para perto como convidadas, fazê-las sentirem pertencentes desse grupo, e que esse grupo, junto, a pessoa vai se sentir mais fortalecida, que de fato se sente, e isso vai acontecendo sistematicamente. Então, eu prevejo essa semana agora, devo estar dando posse em mais 18 câmaras, ou seja, são 18 novas cidades, e eu acho que a maior maneira de sensibilizar
com exemplo. E é o que a gente está procurando dar. Obrigado. Excelente. Muito obrigada pela contribuição de todos vocês. Ao público, temos alguma pergunta? Eu só uma fala. Eu sou o Zé Aparecido, hoje estou representando o AgriFarm. O meu presidente ele teve um problema de saúde com os pais e eu tive que ficar no lugar dele. Nós somos 28 pessoas, eu tenho 19 mulheres que vai a campo. 19 mulheres que vai a campo. Então assim, é diferente, é difícil. Ele que eu contribuí comigo lá, o Manuel. Coronel Fabriciano, Vale do Aço. Pode deixar que eu faço questão de ir lá visitar. Opa! Soraya, Regina. Então você vai comer uma mussarela de búfala na minha casa. Ainda vou postar nas redes sociais, viu, menina? Vocês podem observar. Eu também. Pode estar convidado. Eu estou completamente encantada pelo senhor. Bondade sua. Não, é verdade. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Aécio, estou como presidente da Associação Comercial de Conceição do Norte Dentro. Um prazer poder estar participando desse evento. Bel, eu queria resumir a sua fala e a do Matheus? Manuel, errei um pouco. Como a fala que eu falei lá em Araxá, quando o Sr. Jorge Gerdau estava falando, dando a palestra para a gente, para ele, que resume muito bem o que os quatro falaram. Nada resiste ao trabalho. É um trabalho sério, é um trabalho ético, é um trabalho hoje voltado pela prática do ESG. Então, o Manuel falou, a Bel falou, sem entrar em ideologias políticas. Manuel estava há um mês atrás com a minha esposa e com minha filha de 12 anos estudando ciências, e justamente na parte de ciências falando sobre agricultura familiar no Brasil, tanto que ela é importante a nível Brasil. Você falou que corresponde a 70% de toda a produção. Não, do alimento que chega à nossa mesa. Do alimento que chega à nossa mesa. Mas ela acho que corresponde a apenas 23% de todas as propriedades no Brasil. O restante é todas as grandes indústrias, a agricultura de negócio. Então, eu queria só trazer a minha percepção, quando a Bel falou, quando o Manuel falou, como que é importante, muito mais do que a gente ter práticas sustentáveis, socioambientais, é necessário que a gente tenha dentro de nossas empresas, esquecendo o lado político da coisa, mas que a gente tenha dentro das nossas empresas, micro, pequena empresa, como disse o José Aparecido aqui, que a gente tenha garra, corporativismo negocial dentro dos nossos negócios e, mais ainda, força de vontade para trabalhar. Porque é isso que a gente vai fazer mudar o futuro. Ainda que tenhamos políticos que não estejam, ou políticas públicas que não estejam tão alinhadas a essa nova mentalidade do futuro, quem tem que começar a fazer a mudança somos nós, enquanto empresários, enquanto pequeno produtor, porque nós que vamos sensibilizar eles que estão no poder para que a gente possa mudar esse mundo. Então, assim, a sua fala, Bel, e a do Matheus, para mim, acho que... Manuel. Matheus é meu filho, tá aqui, sério? É por causa dele. Então, assim, eu só queria falar isso para vocês, porque eu me senti muito bem representado nisso. Quando a gente começa a mudar internamente, é que a gente vai sensibilizar quem está no poder para que eles possam fazer. Continuemos fazendo a nossa parte, que a gente vai chegar lá. Obrigado. Atendendo seus pedidos, vou falar, viu? Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Hélio Domingos, Comitê do Rio das Velhas. Aqui tem uma fileira de pessoas apaixonadas pelo Rio das Velhas, viu? Que é a bacia que, por acaso, nós estamos aqui agora. Mas eu estou aqui hoje representando a empresa Aplicar de Engenharia, que trabalha com engenharia e práticas ESG. Rapidinho, vou tentar ser breve para não me alongar. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, Ministério da Fazenda, promulgou em 20 de outubro de 2023, acho que a maioria de vocês já sabe disso, né? Mas
só para compartilhar. A resolução 93, que amplia a integração de práticas ESG, ambiental, governança social, no mercado de capitais brasileiro. Com isso, a CVM alinha o Brasil aos padrões globais estabelecidos pelo International Sustainable Board, órgão criado pela IRS Foundation. Eu estou achando que o futuro chegou dia 20 do mês passado. Aí eu vou fazer uma pergunta, muito especificamente para você, querido, esqueci seu nome. Bianca. Eu tenho um problema com memória de nome. Bianca, será que agora nós não estamos normatizados para acabar com o greenwashing? Ou eu estou sendo muito sonhador? A pergunta é essa, muito otimista. Obrigado. Então, na verdade, essa norma que você falou, ela trata, na verdade, do ESG num sentido muito amplo, né? Mas o greenwashing especificamente não. A gente não é só no Brasil não, tá? A princípio a gente não tem ainda nem mundialmente nenhuma lei específica para o greenwashing. Então, assim, hoje o que a gente, na verdade, está tratando do greenwashing são com as particularidades, que aí é a questão da propaganda enganosa, que é quando você consegue enquadrar. Mas essa lei ela é maravilhosa, não é bem uma lei, né? É uma resolução, porque a resolução da CVM, ela não é lei. Na verdade, ela não é lei, ela é só uma regulamentação e que você... a CVM, ela faz muito também, você falou isso, e agora também em julho, dia 20 de julho também, eles lançaram o guia, o anexo ASG, né? Que eles também trataram de assuntos sobre o ASG, que lá eles falam, né? Ambiental, social e governança. E eles também exigiam que agora, até em 2 anos, que todas as empresas listadas na B3, elas sejam obrigadas, na verdade, a terem um membro, um integrante, seja do estatuto, da diretoria estatutária, ou de um alto escalão, que seja um membro mulher, né? Ou, então, que seja também um representante de um subgrupo, né? De racial, enfim, LGBTH+. Então, eu também acredito muito no futuro do ISG. Como já falaram aqui, não é história, é o hoje. A gente realmente vai precisar se adequar, mas essa regulamentação ainda não, a gente não tem como ver ela como uma norma. E aí a CVM tem muito daquele pratique ou explique. Então, por exemplo, essas empresas que vão ser obrigadas, na verdade, a se adequar a esse anexo, elas vão ter necessariamente, ou elas vão ter realmente, lá até 2025, elas têm que ter um integrante mulher, ou então elas vão ter que ter a transparência para informar, justificar o porquê que uma mulher não está num ambiente de alto escalão. Eu posso, né, gente? Não tem jeito. Mas os assuntos aqui em termos de governança me chamaram a atenção em 2 pontos. A gente tem indústrias na nossa cidade que tem os turnos noturnos. E adivinhem quem é, né, o maior número de colaboradores desses turnos noturnos? Mulheres. E o mais triste é que muitas delas deixam as crianças sozinhas em casa, correndo o risco de serem denunciadas pelo Conselho Tutelar, porque elas não têm com quem deixar os filhos, não tem creches, aí entra a política pública, que não faz creche para essas crianças, e elas saem, trancam a casa. Eu e o SMEI já tivemos a oportunidade de ver várias mulheres em prantos entrando na empresa porque deixam filhos de 7, 5, 9 anos trancados em casa, com a comida pronta, mas vai comer comida fria, sabe-se lá como que essas crianças vão dormir, porque elas não acham outros postos de trabalho. Então é um problema social muito grande, é um problema de governança, porque a gente tem distritos industriais que essas empresas podem, dentro das suas competências, dentro das suas obrigações sociais, construírem uma creche juntas, manterem essas creches juntas, porque o governo municipal nosso lá, infelizmente, não tem. Nós temos 5 creches paralisadas. Nós temos um déficit hoje de 1.951 vagas para crianças de 0 a 3 anos em creches no nosso município. Então, quando a gente fala de governança, está na hora da gente agir enquanto poder público para fazer parcerias PPP, público e privadas, para que a gente resolva esses problemas. E a gente ajude essas mulheres a, pelo menos, trabalharem
com a cabeça tranquila. Porque imagina se deixar essas crianças, gente, trancadas em casa, com gás, né? Deus me livre e guarde, se algum, né, mexe com gás, alguma coisa assim. E em relação aos produtores rurais, eu comecei um trabalho também com as esposas. Nós temos um frigorífico em Sete Lagoas de aves, e as esposas trabalhavam nas granjas, mas elas queriam algo mais. Então, com o trabalho com o Sebrae, a gente conseguiu fazer um trabalho com as esposas desses granjeiros, trazendo para elas, dentro daquilo que elas produziam ali, nos pequenos quintais, uma possibilidade de gerar renda para elas também. Então, eu acho que falta esse olhar de qualquer pessoa que possa, né, atender esses projetos, porque o produtor rural, gente, ele tem sábado, domingo e feriado, não. Quem já frequentou Pedra de Ceasa, como eu já frequentei algumas vezes com meu esposo, que era supermercadista, sabe que, né, a abóbora sai da roça lá 8 horas da noite para chegar aqui no Ceasa, meia-noite, 1 hora da manhã, para ser comercializado. Alguns vizinhos que não tem caminhão, colocam as caixas de abóbora na porta das rocinhas, aí vem um caminhão, vai recolhendo, eles dividem o frete. Então, se a gente tem comida na mesa, gente, é porque o produtor rural trabalha 365 dias por ano. Chova, faça sol, falte água, qualquer coisa, o alimento está chegando na nossa mesa. E eu falo que isso depende muito da educação que a gente passa para os nossos filhos. Meus filhos todos, eles sabem valorizar aquilo que está chegando na mesa para eles comerem. Que a gente compra nas feirinhas, né? Sete Lagoas hoje tem várias feirinhas de produtores rurais que também se organizaram de forma associativista, não cooperativista, porque a cooperativa depende de compra de cotas, enfim. Mas de forma associativista, eles levam os alimentos, né, para praças públicas e comercializam. Então, é esse olhar que a gente tem que ter. Se a gente tem uma alface, abóbora, brócolis na mesa, todos os dias tem alguém que está lá na roça plantando. Então, é isso que a gente tem que ensinar também para gerações atuais. O alimento da mesa chega para a gente, né, confortavelmente na nossa mesa, porque tem várias mãos calejadas, grossas, sujas de terra, né, que estão na lida diária ali para que a gente tenha esse alimento na nossa mesa. Então, assim, parabéns, seu trabalho, parabéns, nós vamos lá, viu? E é isso aí, parabéns, Manuel. Pessoal, acho que, né, como diz o mineiro, esse trem tá bom demais, é isso, né? Só que nós já estouramos o nosso horário aí, e eu quero passar para os convidados para as suas considerações finais. Pode ser? Bom, eu vou precisar deixar meu beijo para vocês e sair rapidinho, porque eu tenho um voo agora, às 20 horas, 20h30 na verdade, eu estou com a pessoa me aguardando aqui embaixo, mas falar com vocês primeiro que eu acredito no novo associativismo, eu acredito em mim, acreditem em vocês, para que as pessoas ao redor de vocês confiem em vocês. A Federaminas Mulher, eu peço que vocês sigam as redes sociais, que nos visitem, que participem, que façam nas suas associações esse movimento de chamar aqueles que acham que só vai na associação quem tem poder na cidade. Eu tenho observado muito isso. Tem pessoas muito humildes, um capital humano riquíssimo, por isso vale a pena as viagens que a gente faz, que a pessoa entende o seguinte, eu estou aqui assim bonitinho e tal, mas sigam depois as minhas redes sociais, eu trabalho avacalhada, gente. É assim, o dia a dia é assim, e eu faço questão de trabalhar, né? Às vezes meus sócios falam, nossa, você tá com essa roupa de novo. Eu falei, não tem problema, mas é porque é vida real, né? Lógico que eu vim bonitinha para prestigiar vocês, a gente tem que, né, vir mais arrumadinho, mas a vida real é essa, e a gente precisa fazer com que as associações sejam populares, porque as pessoas que mais precisam é aquelas que eram a gente lá atrás, né? Quando eu chegava, ia lá pro fundinho nas palestras, né, Lu? Que a gente ficava no fundinho assistindo uma Luísa Trajano, que hoje é uma amiga minha de conversar ao telefone. Mas foi uma inspiração na minha vida, uma Cláudia Mourão, tantas, né? Mas que são mulheres da vida real, que são empresárias da vida real. Porque eu vivi, né,
a minha empresa começou com 4 notas de $100 quando o dólar custava R$1. Então, eu sei que eu cortei no chão de uma garagem emprestada, porque eu não tinha mesa para corte. Então, eu posso falar que valeu muito a pena eu ir para o associativismo para eu me inspirar, para eu chegar perto daqueles maiores que eu e me tornar um deles. Então, é essa a minha mensagem. Venham para o associativismo e que o associativismo seja próspero e venda prosperidade e inclusão. Isabel, eu faço questão. Nossa! Para você não se atrasar. Eu quero mais vezes trocar com Sim, esses dois. Isso, não posso dar só para você. Eu faço questão de eu dar o livro para ela aqui e aqui. Estou voltando. Muito obrigado. Olha, eu vou entregar este livro para a presidente nacional, Ana Cláudia, semana que vem, lá em São Paulo, para que esse livro seja fruto em Brasília e você vai em Brasília comigo na próxima reunião. Tá bom? Muito obrigado. Beijo, meninas. Obrigada, viu? Amém. Mais vontade de ficar. Um beijo, querida. Eu sou mulher beijoqueira, também que o marido não é ciumento. Muito obrigada pelo carinho. Gente, um beijo. Manuel, considerações finais? Minhas considerações finais vai ser em cima do que eu estou sentindo. O livro deixou a gente muito feliz, o pessoal da rede. Curiosamente, a gente nunca se viu. Somos 21 pessoas que não tinham se encontrado. Alguns se encontraram, mas a gente não tinha se encontrado ainda. A gente não se conhecia ainda. Fomos nos conhecer ontem. Uma galera, uma vibe linda, maravilhosa, muita felicidade. Eu tive a grata satisfação de ter um agricultor aqui, meu cliente aqui, o presidente da empresa, o meu filho está aqui também. E conheci essa senhora que eu fiquei apaixonado. Achei linda a fala dela. Então eu vim buscar 10 e estou voltando com 100. E eu queria agradecer a todos vocês por isso. É só isso. Eu também queria agradecer a todos que disponibilizaram esse dia. Eu sei que é excesso de informação, a gente teve muitas informações, mas eu saio daqui também com um coração cheio de esperança. Eu acredito que, assim como eu, todos vocês estão aqui em busca de um mundo melhor. E, assim, eu vi muito da fala... Perdão, também esqueci seu nome, sou péssima de nome. Heloísa. Ela, quando ela falou da questão das crianças deixadas sozinhas, assim, não é nem... A minha história de vida foi muito assim. A minha mãe, ela passou num concurso público e ela precisou ir trabalhar em comarcas distantes e ela me deixava em casa, sozinha, para ela poder... E tinha um período, né, aquele período probatório. Nesse período a minha mãe descobriu que tinha câncer. Mas com medo dela não ser efetivada no concurso, ela deixou passar os 2 anos. E aí, quando ela descobriu, foi tarde demais. Ela teve que retirar as 2 mamas. Mas, assim, graças a Deus é uma vencedora. E eu acho que isso tudo me fez, assim, ser o que eu sou hoje e acreditar num futuro melhor. Então, assim, eu espero realmente, assim como eu espero que vocês acreditem e que a gente faça valer a pena.